Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elias Jabur e vou apresentar o segundo episódio de Socialismo no Século XXI. Bora lá? Galera, é o seguinte, uma das questões que sempre aparecem quando o assunto é socialismo hoje é essa questão do socialismo de mercado, socialismo com mercado, etc. Eu classifico esse tipo de questão ou polêmica como uma não polêmica. Deixa eu até começar aqui tratando dessa questão diretamente. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que o mercado ele é uma categoria histórica, ou seja, ele não pertence, ele não é algo específico de um modo de produção específico. Ele surge a partir, por exemplo, do surgimento do excedente econômico em regiões de grandes vales férteis, como, por exemplo, o Vale do Rio Nilo, o Vale do Rio Yangtze, o Vale do Rio Amarelo. Na China, por exemplo, existem indícios de que o mercado existe, de que as trocas existem há mais de 3.000 anos, né? Então, é algo que não é específico de modo de produção e que, portanto, no socialismo também, obviamente, que o mercado continuaria a existir, vamos dizer assim. Então, acho que esse é um ponto que eu acho interessante, porque eu acredito que nós devemos observar certos fenômenos a partir do ponto de vista puramente histórico, né? O mercado ele é uma categoria histórica, né? Como categoria histórica, ele depende para a sua superação do surgimento de condições objetivas e subjetivas para isso. Que atualmente no mundo ainda não surgiram, por exemplo, não surgiram ainda essas condições para a sua plena superação, apesar de ser muito complicado em falar em plena economia de mercado, quando o mundo é dominado amplamente por monopólios e oligopólios, e quando a China, por exemplo, tem o seu mercado, vamos dizer assim, quando eu falo mercado, eu falo de um ambiente onde existem empresas, bancos, instituições, né, que mediam troca, que fazem a produção, que mediam a circulação, a distribuição, ou seja, isso é o mercado. Nesse mercado, como diz a imprensa, que quando eles falam mercado, o mercado está furioso, é o mercado financeiro. Mercado, do ponto de vista marxista da palavra, é algo muito mais amplo do que essa vulgarização do conceito que vocês veem na imprensa. E na China, falar em mercado também é um tanto quanto esquisito, porque o mercado existe, só que ele é amplamente dominado pelo Estado, a partir das suas grandes empresas, e também a partir de grandes bancos, ou seja, isso transtorna completamente, vamos dizer assim, as chamadas leis de mercado, ou seja, a lei da oferta e procura, a lei do valor, ou seja, em certa medida o Estado pode, por ele operar, as empresas chinesas operarem com moeda própria permitida por um banco próprio, ela pode operar o sistema de preços, em certa medida, a partir dos interesses do Estado, e não mediado diretamente por mecanismos de mercado. Então, mesmo falar em mercado em um país como a China, é um tanto quanto complicado, mas já que os próprios chineses falam que a economia deles é uma economia socialista de mercado, então é importante pontuar isso, né? Ou seja, existe mercado na China porque existe capitalismo também na China e tal, mas a economia de mercado não é uma forma, vamos dizer assim, na minha opinião, tá? Inclusive em discordância com muitos amigos chineses, uma forma de mediação que seja amplamente dominante na China, vamos dizer assim, apesar das restrições à sua ação, né? Pois bem, esse debate do socialismo de mercado ele ganha muita força no século XXI, por exemplo. Por quê? Porque no século XX, gerações inteiras de comunistas foram educadas em uma visão que até certo ponto ela é ahistórica, vamos dizer assim, de que o socialismo no dia seguinte da Revolução iria abolir, por exemplo, o mercado, o dinheiro, as relações mercantis em geral, etc. Ou seja, o impacto da Primeira Guerra Mundial, ou seja, quando muitos marxistas perceberam o papel que a indústria cumpriu, vamos dizer assim, para a construção de uma máquina de guerra que promoveu uma carnificina, causou um impacto enorme, muito grande entre os marxistas. Então, tudo que se relacionasse à indústria, comércio, dinheiro, teria que ser destruído no dia seguinte da Revolução. Só que as coisas não são desse jeito. Então, mesmo o modelo soviético de desenvolvimento, que é o modelo que eu sempre chamo de modelo voltado a uma economia de guerra, né? Ele foi um modelo que restringiu absurdamente a ação do mercado. Evidente que existem escritos de Stalin, de outros economistas soviéticos da época, dos manuais de economia política na época, que fala de que o mercado continuaria a existir sob o socialismo e tal. Na prática, o mercado ele foi praticamente abolido em países como a União Soviética, abolido em países como a China, e isso levou as pessoas a criarem, vamos dizer assim, uma visão de que, olha,
primeiro, o socialismo é aquilo que foi o que aconteceu na União Soviética. Então, o que sai daquele script não é socialismo, é uma outra coisa, né? E que mercado ele é sinônimo de capitalismo. É muito mais comum do que nós imaginamos essa discussão, essa assertiva de que mercado e socialismo é um antinômio, vamos dizer assim. Agora, existe uma discussão que ocorreu de forma lateral ao debate dentro do bloco socialista, dentro dos intelectuais alinhados ao bloco soviético, à Terceira Internacional, que é o famoso debate do cálculo econômico, né, que foi empreendido por Oskar Lange, vamos dizer assim. Oskar Lange foi um economista polonês brilhante, ele foi professor da escola em Chicago, na Universidade de Chicago, né? E ele é um marxista estranho, mas porque ele acreditava em pressupostos de equilíbrio geral, ou seja, ele era um marxista neoclássico, né? E ele fez um debate intenso na década de 30 com nada mais, nada menos do que com Hayek e com von Mises, que são as grandes figuras da chamada Escola Austríaca de Economia. Ou seja, todos sabem que Hayek escreveu o livro Caminho da Servidão e tal, colocando que o planejamento, o socialismo e tal era um caminho da servidão, ou seja, as pessoas serem escravas do Estado, por exemplo, ou seja, é o ultra-individualismo metodológico, a praxeologia, toda essa coisa da escola austríaca, né, que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso um dia, né, sobre a escola austríaca, né, apesar de ter muito vídeo sobre isso na internet, né, mas ele enfrenta um debate gigantesco com esses caras, com a escola austríaca, sobre a possibilidade do socialismo existir ou não enquanto experiência econômica, ou seja, na cabeça do Hayek e do von Mises, o socialismo era impraticável, tá? Porque nenhum grande superórgão de Estado seria capaz de simular o mercado. Então, o Oskar Lange, ele faz o famoso debate sobre o cálculo econômico no socialismo, e ele chega à conclusão, e ele derrota o Oskar Lange Hayek e von Mises no debate, demonstrando que sim, que a estrutura de planejamento central socialista ela pode criar mecanismos de simulação de mercado que podem substituir essa chamada economia de mercado que Mises e Hayek tanto defendiam, né? Esse debate serviu para dois pontos. Eu acho que o primeiro, que foi a popularização em grandes círculos, por exemplo, do termo socialismo de mercado, né? Ou seja, eu acho que esse termo ganha muita força nesse debate, e com as propostas de Oskar Lange de casamento entre socialismo com mecanismo de mercado, muito fruto das noções que ele trabalha de equilíbrio geral. Ele também era um econometrista, etc, né? E também serviu para jogar de vez os chamados austríacos no limbo da história, né? Ou seja, até a década de 30, década de 40, a escola austríaca de economia, que é como se fosse o trotskismo na esquerda, eles são meio que o trotskismo na economia, ou seja, é uma minoria muito barulhenta, com muita pouca capacidade de propor algo, vivem num mundo completamente em outro mundo, fora completamente da realidade, né? Mas que em certa medida ganha muito adepto, né? Porque eles trabalham muito com essa noção da liberdade, do indivíduo. Então isso aí eles acabam mais Mises menos Marx, ou seja, o MBL é altamente influenciado por essa escola, mas no grande debate público sobre economia, eles são tão relevantes, vamos dizer assim, quanto os trotskistas são na política. Ou seja, eu acho que nós levamos muito a sério os trotskistas, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Até por demais da conta, da mesma forma que muitos economistas levam por demais da conta os austríacos no debate. Então, a derrota que Oskar Lange aplicou, expulsou do debate os austríacos e colocou no centro do debate do campo, né, à direita da economia, os chamados neoclássicos, né? Ou seja, então os neoclássicos substituem a escola austríaca como centro, vamos dizer assim, irradiador das ideias de direita no campo da economia. E até hoje eles são a principal escola de economia no mundo, dominante, né, nas universidades, né, os neoclássicos. Mas voltando aqui ao socialismo de mercado, né? Eu fiz essa introdução aqui muito rápida para vocês, ou seja, Oskar Lange, um pouco China, né? E o que eu acho disso, afinal de contas? Pessoal, eu tenho cada vez mais dúvidas, para vocês verem como não concordo com tudo que os chineses colocam, né? Se existe de fato o socialismo de mercado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós trabalhamos com a ideia de que o socialismo ele é algo que se manifesta, um conceito que se manifesta no mundo real,
é muito complicado achar um nome. Socialismo de Estado, socialismo de mercado, socialismo disso, socialismo daquilo. Quando você percebe quando você trabalha com a noção do conceito se manifestando no mundo no movimento real. Então, se existe socialismo de mercado, porque nós trabalhamos com outro tipo de socialismo lá na frente, só que esse socialismo não existe. E nós pensamos em uma forma histórica que ela não existe ainda, é puro idealismo, né? Ou seja, porque o próprio Marx, por exemplo, ele se aventurou muito pouco na ideia do que seria o socialismo, como que as coisas andariam sobre o socialismo. Ele pontuou um ponto aqui, colocou um ponto lá, ele deu uma opinião aqui, um ponto lá, uma opinião lá naquele livro famoso, A Crítica ao Programa de Gotha, vamos dizer assim, mas ele nunca se aventura nessa tarefa, porque isso é uma tarefa para o futuro. Então, o que nós temos que nos preparar é para o que está acontecendo hoje, né? Ou seja, qual forma histórica de socialismo está se apresentando na China hoje? Eu estou cada vez mais pendente, apesar de usar muito ainda o conceito de socialismo de mercado, o termo, a noção de socialismo de mercado, a abrir mão lentamente desse conceito de socialismo de mercado e trabalhar simplesmente com o socialismo. Ou seja, porque o socialismo ele se apresenta dessa forma hoje na China. Então, classificar como socialismo de mercado, eu sou cada vez mais refratário a isso, na medida, inclusive, em que cada vez mais o mercado, vamos dizer assim, né? Quando eu falo mercado, eu estou falando de instituições de mercado, estou falando das empresas, dos bancos, das instituições que formam o chamado mercado, né? Como diria Lênin, né? Aqui para vocês. Então, eu sou cada vez mais refratário a isso, na medida em que a chamada lei do valor, que seria a realização máxima de uma economia de livre mercado, ela é cada vez mais restringida a sua ação na China. Eu estou ainda formando uma opinião mais profunda sobre esse tema, né? Mas eu acho que é importante nós falarmos sobre essa relação entre socialismo e mercado, não somente isso, entre a relação entre socialismo e outros modos de produção dentro de uma mesma formação social, de um mesmo país, de uma região, né, para que nós consigamos, vamos dizer assim, fazer um debate de socialismo em alto nível, e um debate que é muito necessário na esquerda brasileira hoje, ou seja, que a esquerda brasileira ela simplesmente não sabe por onde começar um debate sobre socialismo. Essa é a grande verdade, ou seja, nós trabalhamos ainda muito com noções utopizantes, existe uma regressão com muita força de noções utópicas de socialismo, fruto do final da União Soviética e das desilusões que aquilo criou na cabeça de muita gente, né? Enfim, é um bom debate esse, eu vou ficar por aqui hoje, né? Voltarei em breve com novos debates a serem feitos, ser teórico com vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todos. Hoje eu acordei com uma espinha aqui no rosto, um tempo atrás era uma espinha que estava grandona no nariz, parece que eu voltei à minha adolescência, né? É um bom sinal, sei lá se é bom, se é ruim, mas o importante é que enche o saco, né?